Depois do desporto e antes do fecho deste jornal, o comentário de Manuel Pinho sobre alguns temas da atualidade. 21 anos sobre a queda da ponte Índice Ribeiro, em Entre os Rios Penafiel, uma região à espera de desenvolvimento, processo de resgate da Be-Water, novos dados e o início e o fim da pandemia e ainda a invasão da Ucrânia. Estes são alguns dos temas que vão estar aqui em cima da mesa. Muito boa noite, Manuel. Olá. Começamos pela ponte Índice Ribeiro, faz hoje precisamente 21 anos. É verdade, uma efeméride infeliz. Infeliz, exatamente. Aquela região continua a assinalar a data, não é? Exatamente. Através de algumas cerimónias para lembrar esta tragédia. Ainda hoje aconteceu. É verdade, agora ao fim da tarde, morreram 59 pessoas. Quando o Manuel diz que o desenvolvimento continua à espera, isto significa que se está a referir àquelas promessas no pós-queda da ponte que não foram cumpridas ainda, o IC35? Há aprendizagens nessa infeliz tragédia que colocou a nossa região numa notícia infeliz que marcou o país e o mundo e realmente, além na altura, os governantes prometeram um desenvolvimento maior e melhor para Castelo de Paiva, para aquelas freguesias que foram tão prejudicadas, ainda o estão a ser. Designadamente a variante à Estrada Nacional Exatamente. 222. Realmente houve muitas que houve evolução, realmente Castelo de Paiva teve um melhor desenvolvimento em algumas infraestruturas, mas na verdade a região também precisava de obras de maior envergadura e temos que referir aqui claramente de um pecado mortal para todas estas pessoas, se é que podemos dizer assim, mas que realmente era merecido que não tivéssemos 20 e tal anos à espera para começar o IC35, para fazer o primeiro troço do IC35. É demasiado grave, houve muito mais vítimas na Estrada Nacional 106 até hoje e também com infelicidade, alguns mortos, o que faz com que, ainda a nível económico, é uma dor aguda para toda esta região. E hoje, no meu espaço de comentário, tinha mesmo vindo com esta infeliz efeméride para relembrar a todos os governantes da região e todos os governantes do país que este IC35 não pode ficar só 21 anos de palavras e do jogo do empurra, do ping-pong governamental que existiu. À conta do dinheiro que vem no âmbito do PRR, parece que vai avançar, ou melhor, constantemente. O grande problema, Emília, o primeiro troço, não é? O primeiro troço entre Penafiel e Rancho. E o que me assusta e que de alguma forma me coloca aqui algumas interrogações é que ainda ontem foi adjudicada a ponte entre o Porto e Gaia. Portanto, o investimento que se calhar era bem mais útil, bem mais necessário para uma região que tanto precisa, que é o IC35, foi ultrapassado por inúmeros outros projetos e um projeto que foi avançado, anunciado há meio ano, já vai ser construído e que custa, se calhar, 2, 3, 4 IC35. Serem projetos megalómanos. Não entendo, eu não consigo perceber, não consigo entender e custa-me, só consigo ver isto com grande egoísmo, com a falta de coesão e a falta de honestidade dos nossos governantes, porque se fossem honestos, nesta efeméride, neste momento, ao celebrarmos isto, estaríamos hoje com o IC35 completo, valorizando sim aquelas gentes, valorizando sim toda esta região que precisa tanto desta obra para melhorar o seu desenvolvimento económico. E isto não anda, apesar dos sucessivos governos, não é? Infelizmente. Manuel, processo de resgate da Be-Water, que é como quem diz, nós já dizemos assim, não é? Porque é conhecido desta maneira, como quem diz, o resgate da concessão de abastecimento de água. Exatamente. Para quem não sabe, isso. Que é da responsabilidade da Be-Water. Há dados novos? Sim, há dados novos. Nós tivemos acesso à decisão da candidatura do POCUR correspondente aos ramais de água e saneamento para as freguesias de Sobreira e Recarei. E nas conclusões... Nós tivemos acesso, nós quem? Nós, os Juntos Pobreiros, neste caso, nós tivemos acesso. Eu tive acesso e tenho acesso. E sim, é público, está na candidatura. E nas conclusões dessa mesma candidatura, desmonta-se aqui algo que o Presidente da Câmara sempre referiu e que faltou à verdade. E quando assim é, e os paradeiros podem contar comigo, eu vou ter que vir cá, ou vou ter que dizer que realmente é para corrigir o que, de alguma forma,
foi algo que foi dito ou foi referido, mas enganando, de certa maneira, faltando a verdade aos pardenses. O que é que isso quer dizer exatamente? Quer dizer o seguinte, o Sr. Presidente da Câmara referiu sempre que o principal motivo para avançar com o pedido de resgate foi o facto que a Câmara só dessa forma é que poderia fazer candidaturas a fundos comunitários e só dessa forma é que se poderia realmente fazer a construção desses ramais de água e saneamento. E fez? Apresentou candidaturas? Apresentou, é verdade, aprovadas. apresentou, mas não pode fazer. Que as candidaturas estão condicionadas com o seguinte, estão condicionadas com a decisão de resgate, como quem diz. Mas já há alguma decisão sobre isto? Do resgate não, que está em tribunal, mas a própria candidatura, para mostrarmos que realmente aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse não é verdade, quem pode realmente fazer uma candidatura a fundos comunitários para fazer os ramais de água é a concessionária, neste caso seria a Biowater. O Sr. Presidente da Câmara referiu que era ao contrário, mas é mentira. Porquê? Ou seja, a Câmara não pode fazer essas candidaturas? Não pode. Tem este condicionamento que demonstra claramente isso. Nas conclusões desta decisão, que foi favorável, refere-se o seguinte: no entanto, o beneficiário, Câmara, fica obrigado a manter a APO-Saúde informada sobre a evolução do processo de resgate, neste caso, resgate. E se isto demorar anos? Caso se venham a verificar circunstâncias que inviabilizem o mesmo ou que coloquem em causa a legitimidade da Câmara Municipal de Paredes para a realização dos investimentos constantes da presente candidatura, a mesma será anulada e o fundo recebido será integralmente devolvido. Conclusão. Há aqui um risco de se perder este fundo e dele ser devolvido. Exatamente. Na verdade, o Sr. Presidente da Câmara está a andar com o carro à frente dos bois. Fez um pedido de errado com uma mentira, porque na verdade tem que ser concessionária. Poderia fazer estas mesmas obras com a concessionária, como fez, por exemplo. Ou seja, mas esse processo fica como que suspenso à espera de uma decisão do Tribunal, é isso? Exatamente. Se a decisão do Tribunal... E o Tribunal é o Tribunal Administrativo e Fiscal, julgo eu, não é? Sim, é a onde decisão... os processos também demoram muito Mas o tempo. problema é que eu faço aqui uma outra leitura. É evidente que o autarca, aqui, vai ao encontro daquilo que eu referi no passado. O autarca aqui vai ter que chegar a um acordo com a Biowater, porque nitidamente não se vai devolver esse valor, vai ter que pagar. E não vai ser pelos 23 milhões, vai ser aquilo que, de certa maneira, acordará com a Biowater. E digo mais, porque houve, se reparar, esta notícia destes tais redes de saneamento de Recareio e Sobreira já está a ser divulgado e promovido por esta autarquia desde 2020. Passou 2021 e nem um metro. Estamos em 2022 e não avançou. E sucessivos e constantes pedidos ao Tribunal de Contas para avançar com isto. Além desses pedidos ao Tribunal de Contas, também há um outro pedido ao Tribunal de Contas que é do próprio valor do resgate. Agora, estranhamente, porque é que existe sempre vários pedidos ao Tribunal de Contas? É porque os pedidos que vão ao Tribunal de Contas e são recebidos pela autarquia certamente não têm sido favoráveis. Portanto, fica aqui esta dúvida e para mim é uma certeza. Nitidamente este é um problema que certamente, como se viu, o Presidente da Câmara faltou à verdade para avançar com o pedido de resgate, enganando todos os paradenses, e neste caso também a sociedade política, e comprova-se aqui, e agora, também se prova aqui, que para olhar pelos paradenses, nitidamente vai ter que fazer um acordo com a Biowater. Caso corra mal em tribunal, ou a situação do pedido de resgate. E haverá outras consequências, não é? Porque na sequência deste pedido de resgate, a Câmara Municipal também contraiu 2 empréstimos. Contraiu não, eu nem sei se contraiu, porque o Tribunal de Contas não avalizou nenhum dos empréstimos. Calma aí, o problema é esse. Eu pretendo, e eu ainda não tenho a certeza, porque para contrair um empréstimo o dinheiro tem que entrar na conta da Câmara e tem que haver um visto do Tribunal de Contas. Pelo que eu sei, e tenho quase a certeza, está condicionado com o acordo com a Biowater. Portanto, tem que haver uma resolução desse problema. Portanto, neste momento, é uma mão cheia de nada que o Sr. Presidente da Câmara tem. Ou melhor, manda-se mentiras para o ar. Portanto, tudo em suspenso, não é? Pelo menos até que saia. É o que se prova aqui nesta decisão do POC do Tribunal. Por último, o Manuel queria falar um pouco da pandemia e da invasão da Ucrânia. Desde que a Ucrânia foi invadida pela Rússia, não se fala da pandemia. É estranho e eu tenho que referir isso e acho que é importante. Nós temos que perceber, muitas vezes, a realidade versus ficção. Longe de nós pensaríamos que surgia uma pandemia igual como vemos nos filmes e agora temos uma guerra, já se fala em nuclear. E o curioso é que quando a ficção passa de alguma forma ou aproxima-se da realidade.
Muito subitamente, com o surgimento desta invasão, desta cruel invasão por parte da Rússia a um país soberano que é a Ucrânia, acabou a pandemia. Ninguém fala no número de infectados, ninguém se preocupa com isso, está tudo bem. Vemos as televisões constantemente, 24 sobre 24 horas, o mesmo registro, a falar sobre a guerra, o que também acho que temos uma sociedade por trás também de qualquer... Mas provavelmente é uma boa notícia, Manuel. Se calhar não há assim É isso que eu ia dizer. números tão graves relativamente à pandemia. É isso. Provavelmente, sim, mas temos que dizer que realmente sim, uma guerra terminou outra, neste caso. É Isso é positivo. Mas infelizmente temos outra guerra. Portanto, o que podia ser positivo, e concordo inteiramente contigo, Emílio, acabou por, infelizmente, ainda nos colocar para o futuro da nossa sociedade, para o futuro do mundo, com muitas interrogações, ainda piores, se calhar, que a própria pandemia. Longe estaríamos a achar que isso poderia ser possível, mas, pelos vistos, é. E como é que o Manuel está a ver este conflito? Estou a ver com muita preocupação e muito pragmatismo também. Eu tenho que ver com preocupação porque realmente considero que nós estamos a envolver numa guerra um país que é soberano, que foi invadido por um outro país que tem um botão que liga uma bomba atómica, que coloca um problema nuclear no mundo. E isso condiciona todo o Ocidente. Um louco consegue realmente condicionar todo o nosso Mas acha que mundo. o Ocidente deveria ir mais devagar em termos de... O Ocidente esteve mal neste das processo. ações que tem realizado? Para perceberem minhas palavras, quem está sempre mal é quem começa uma guerra. Mas, na verdade, também temos que dizer que o Ocidente não esteve bem. Mas porquê? Por causa das sanções? Não é também por causa das sanções. Eu explico. O que acontece? Na verdade, havia uma linha vermelha que estava sempre... O Putin só queria um pretexto para invadir a Ucrânia. E esse pretexto era a vontade da Ucrânia fazer parte da NATO. Exatamente. Mas acha que isso é justificável? O quê? Esse pretexto? Não é o facto de ser justificável. Ele tem, não é o direito, mas ele, como mau, como uma pessoa que de alguma forma tem algum poder, senão não estaríamos nesse impasse e neste problema com algum cuidado, tem um poder que é um poder nuclear. E de alguma forma, sentindo que tem esse poder, dá-se ao direito, não estou a falar a minha opinião, ele dá-se ao direito de não querer ter mísseis do inimigo vizinho nas fronteiras do país vizinho. Mas à conta disso o Ocidente vai vergar-se perante O Ocidente está-se a vergar. O Ocidente também não pode fazer de outra maneira. Está a reagir, não, mas quer dizer, a única forma de se vergar por uma situação da NATO, que é essa que estavas a referir, seria a NATO atacar a Rússia. Isso ia ter umas consequências muito maiores, ia colocar muito mais derramamento de sangue, muitos outros problemas, porque estamos a falar de armas de dissuasão, que o Ocidente não pode ir por aí. Tem que ir com as sanções económicas, como referiste, duras, com o tipo de sanções, colocando de alguma forma aquele país, este ditador, de uma forma em que ele realmente tenha dificuldades e que possa realmente mudar a sua posição. O problema, ele tem um poder que foi-lhe dado, ou dar a possibilidade, com um pretexto. Esse pretexto é que legitimou aquilo que se calhar ele já tinha intenção de fazer. Mas, na verdade, é com esse pretexto que ele fez-lo. E o que eu quero dizer com isto? E com o pretexto Porque é que eu disse que o Ocidente não esteve tão bem? Para já, por ter dado a possibilidade, como a Ucrânia era um país soberano, que eu também acho que tem todo o direito, mas, na verdade, o fim das guerras tem que haver cedências, porque senão o mundo estava a ser uma guerra. Então, Manuel acha que a Ucrânia deve ceder? Não a Ucrânia. Eu estou a dizer que o preço por a NATO não estar lá, se calhar era menor do que ter neste momento esta guerra. A verdade é esta. E por muito que se a gente não quer ir à guerra, não vamos torná-la possível. Mas quem vai à guerra vai e leva, não é? Já diz o povo. Mas o que é que aconteceu aqui? Aconteceu que a NATO, só por falta de uma formalização, não está a defender a Ucrânia. Mas não é só por causa disso. O que é que acha, Manuel? Que a NATO deveria deixar de se pronunciar, deixar... Não é isso que eu passar em disse. branco Não é isso que eu disse. A NATO, se porventura entrasse na Ucrânia, conforme... Mas não pode fazer, não é? Mas deu a possível... Mas o Ocidente, antes, um mês ou 2 meses,
mostrou abertura para o fazer. É abertura, mas isso muitas vezes são processos que demoram muitos anos. Emília, mas quem está do outro lado, o tal louco que eu referi... É com a adesão à União Europeia. Emília, mas é a mesma coisa. isso é uma opinião, a minha e tua, mas o tal louco tem todo o direito de dizer, muito bem, podem ter abertura, mas isso é um pretexto para eu invadir a Ucrânia. Ele tem esse direito de querer fazer o que quiser. Então, ele pode invadir qualquer território. Não, nessa perspectiva Infelizmente, a única forma para evitarmos uma guerra, se for só pela Ucrânia, isso, estou a falar da NATO, não estou a falar da invasão. Era preferível realmente a NATO não, que é o que eles dizem todos, que dizem que a NATO a própria Ucrânia admite que a NATO não vai para a Ucrânia. É uma das cedências possíveis. Enquanto não houver qualquer violação, não alguma... Exato, é uma das cedências que o Zelensky, o presidente, o diz. E agora queria ir diretamente à situação que eu acho que vou ser muito rapidamente. Porque no início o Ocidente olhou para mal, além de ter dado esta abertura à Ucrânia, as sanções foram a conta-gotas. Foi conta-gotas. Foi preciso um corajoso presidente que, com uma grande capacidade de comunicação, num dia, no fim de semana, colocar e comparar-se a Winston Churchill e outros, de maneira que realmente todos que o ouviram, nós é que somos líderes e tudo e tal, e estamos aqui a fazer esta figura de parvos. Vamos lá meter sanções económicas como deve ser, vamos lá colocar switches, vamos lá impedir aquele homem de fazer tudo o que quer. Mas já se fala no Tribunal Internacional de Haia por se considerar que efetivamente está a ser praticado genocídio no território ucraniano. Mas nada se justifica uma invasão a um país soberano. Agora, nós temos que perceber que ele foi invadido. E temos que perceber que a única solução que podemos ter é nas negociações. E as excedências, mas seria de parte a parte. Tomáramos nós que as cedências sejam da Rússia. Tomáramos nós. Mas, na verdade, tem que haver cedências. Quer dizer, uma guerra... vai haver cedências de parte a parte. Para haver um acordo tem que haver cedências de parte a parte. Sim, Acha sim, que a Rússia que vai ceder em alguma coisa? Tomara eu que sim, eu não quero ver a Ucrânia desmilitarizada, não quero ver a Ucrânia igual à Bielorrússia com um governo feito fantoche liderado pela Rússia. Eu não gostava de ver nada disso, mas na verdade... Acha que pode ter que acontecer, é isso? Oxalá que não aconteça, mas não é eu acho. Infelizmente, com um ditador, com uma pessoa como o Putin, que se tiver aqueles objetivos, com a capacidade militar que tem, ainda por cima, ele tomar conta das centrais nucleares para nem precisar de mandar nada nuclear para fora do país, porque ele controla já as centrais nucleares na Ucrânia, pode criar ali já um grande crime ambiental e um crime matando imensas pessoas só sem enviar. E eu queria referir uma coisa. Eu sou pela paz, quero realmente, mas temos de ser pragmáticos. O Ocidente tem aqui um problema muito difícil de conseguir resolver, porque infelizmente criou-se a energia nuclear e criou-se essas bombas atómicas que são armamento armamento que pode realmente mudar o nosso mundo e para pior, e destruí-lo. Eu queria só terminar muito rapidamente, sim. Queria falar, e tem a ver com isso, para já vou valorizar o Dia da Mulher, acho que é importante referirmos que dia 8, eu queria colocá-lo mesmo direcionando aqui para a situação da Ucrânia, porque nitidamente a maior parte das pessoas, é preciso ver que muitas pessoas que vêm, muitos refugiados, a maior parte deles vão ser mulheres, vão ser mães, e era importante realmente que ao receber estas mulheres, tanto a nível do mercado de trabalho, tivessem atenção que a maior parte das pessoas vai ser, e é preciso valorizá-las, dando-lhe condições de trabalho, valorizando e muito para todas as nossas mulheres portuguesas, mas principalmente também para estas, que certamente têm que ser bem recebidas aqui pelo nosso país e por todos os países. Com certeza que isso vai acontecer. Obrigada, e parabéns, Manuel Pinho. Obrigada. O olhar atento de Manuel Pinho sobre a queda da ponte Índice Ribeiro há 21 anos, processo de resgate da Be Water e o fim da pandemia e a invasão da Ucrânia.